Fala galera, seja bem-vindo aí a mais uma aula de informática. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor que está aqui ministrando para você o LibreOffice Calc. E agora, dando continuidade aí na sequência de funções e fórmulas, nós vamos fazer mais uma de soma para ingressar, para a gente relembrar o que a gente viu na aula passada, e aí a gente já ingressa na próxima função, que é a função média. Beleza? Então vamos lá, acompanha comigo. Aqui nós temos uma outra questão de função soma que eu trago aí o percentual novamente. Então eu sei que muitas pessoas ficaram ali na dúvida em relação à resolução do percentual. Então eu trago aqui para você mais uma vez presente ali no caso, os percentuais, sendo numa situação o percentual de um valor e o outro da mesma maneira que a gente viu na outra aula, que é, no caso, mais 100%. Beleza? Então, vou dar o tempo para você resolva. Terminou, aí você despausa o vídeo para acompanhar a resolução do exercício. Combinado? Então, vamos lá. Você que já fez o exercício, acompanhe comigo aqui a resolução. Então, caso erre, aquele papo que a gente já teve, deixa ali destacado que você errou para que você nunca mais erre aquilo. Combinado? Então vamos lá. Então aqui ele está trazendo para a gente a somatória de A2 a B3. Então eu coloquei este intervalo justamente para ver se você já está pegando o jeito de identificar onde começa e onde termina e a quantidade de células que devem ser envolvidas naquele intervalo. E eu fiz aqui a seguinte situação, ó. De A2 até B3. De A2 a B3 é aquele intervalo destacado. Então você está vendo ali, ó, o 15, o 30, o 3 e o 4. Por quê? Porque a célula inicial é o A2, então você já sabe que a célula inicial é esta e a célula final é essa. Faz aquela diagonal e aí a gente faz o quadro em volta. Então eu só vou fazer a diagonal, o quadro já está feito ali em vermelho, então você já sabe que tudo aquilo faz parte do intervalo de A2 a B3, que vai totalizar para a gente 52. 15 mais 30 mais 3 mais 4, 52. Aí, nós temos aqui 20% de A3. Por que eu falo dessa maneira? Por conta da multiplicação. Quando é multiplicação, o percentual é sobre o número. Então, quem é o A3? O A3 é 30. Então, quanto que é 20% de 30? Aí você pensa, dá para fazer na mão isso? Claro que dá. A3 é 30. 20%, usando a nossa tabelinha, não é 0,2? Então, 30 vezes 0,2 vai dar quanto? 6. Mas precisaria fazer isso? Não. Basta você fazer o seguinte, usar a lógica. Quanto que é 10% de 30? 3. Se 10% de 30 é 3, 20% seria quanto? 6. E acabou. Então, você que tem alguma dificuldade de fazer multiplicação com números decimais, você pode aplicar a lógica, porque eu tenho certeza que na tua prova não vai ter nada complexo de questões valendo o percentual. Então vai ser mais ou menos da maneira que eu estou colocando, caso caia percentual, né? Então nós já estamos trabalhando numa situação extrema. Então o que eu quero? Eu quero que você ache a minha aula difícil para achar a prova fácil. Então aqui eu vou explorar das piores maneiras possíveis para que, quando você chegar lá na prova, você ache a prova até bonita, de tão fácil que é. Beleza? Então, esse é o meu objetivo. Trazer para você aqui as coisas piores que podem acontecer, você entender e resolver, e aí você entendendo e resolvendo, chegou lá na prova, caiu a soma de A2 a B3, só olha que maravilha. Você não vai reclamar, você vai agradecer, você vai falar, graças a Deus que caiu isso, não caiu o exercício do Fábio. Beleza? Então, essa é a minha ideia e é isso que eu vou batalhar nos exercícios que a gente vai fazer, tá bom? E aí nós temos A2 mais 100%. A2 mais 100%, quem é o A2? O A2 é 15. Então, 15 mais 100%, aí você já sabe que vai ser 1, né? Então, 15 mais 1, 16, portanto, a gente já sabe que 100 sobre 100 é 1, a gente já viu isso no exercício anterior, né, da aula passada, e agora basta fazer a somatória de tudo. Então, 52 mais 6 mais 15 mais 1, aí a gente vai ter o total de 74.
Belezinha, galera? Então, sempre que a gente tiver essa situação aqui, você deve prestar atenção no percentual, se é sobre o número ou se o percentual está sendo colocado ali apenas para somar. Lembre-se mais uma vez da nossa tabela, aquela tabela sempre deve ser seguida. Belezinha? Agora nós vamos entrar na função média. Então, tudo que a gente aprendeu na soma é válido para a média. Só que a média, ela vai trazer mais uma característica que você vai aprender. Vamos lá. Média. A média vai trazer a média aritmética dos argumentos. O que são os argumentos? Os argumentos é tudo aquilo que está dentro do parênteses da média. Então, no primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó, média A1, 2 pontos A5. 2 pontos você já sabe, vai pegar todo o intervalo, né? Então, todo este intervalo aqui, ele vai ser mencionado, a gente já sabe que vai ser 100. Mas é média. Então, eu tenho que dividir pela quantidade de argumentos. Então, 100 dividido por 5, porque eu tenho 5 células no intervalo. 100 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 20. Portanto, a resposta aqui é 20. Mas eu posso ter a mesma coisa que a gente viu lá na soma. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, igual, média, e aqui eu já vou trazer uma característica do cálculo, ó, igual, média. Qual a característica, professor? Média obrigatoriamente tem que vir com acento no cálculo, porque senão ele não calcula. Então, se eu colocar igual média, ponto e vírgula, A5, aí aqui a situação vai ser diferente, né? Por quê? Porque nós vamos ter o A1 e o A5. Então, o A1 é 10 e o A5 é 20. Vai trazer 30. Só que é 30 dividido por quanto, galera? 30 dividido por... Quantos argumentos nós temos aqui, ó? 1, 2. Quando é ponto e vírgula, eu vou contar cada célula como um argumento. Quando é ponto e vírgula e quando eu tenho uma célula só. Todos os argumentos da média serão separados por ponto e vírgula. Só que tem um detalhe. Quando eu tenho 2 pontos, que é o intervalo, aí eu conto a quantidade de células. Peraí, professor, não entendi. Aqui você não contou células também? Eu contei porque só tem 2 células. Mas e se eu tivesse 2 contas? Se eu tivesse assim, A1 vezes A2 elevado a B5 dividido por C3, ponto e vírgula, B5. Quantos argumentos eu teria ali para dividir? 2, porque o ponto e vírgula é o separador de argumentos. Eu sei que isso é uma coisa meio, vamos dizer assim, complexa de você entender agora. Por isso que a gente tem que fazer exercícios na prática para você entender como que isso é possível. E a gente vai aplicar isso no cálculo para você ver que é exatamente dessa maneira que eu estou te ensinando, tá bom? Então, aqui a gente já viu o exemplo de como que a média vai, né, se comportar. A gente já sabe que vai ser 30 dividido por 2, cujo resultado vai ser 15, né? E aí a gente vai ter resto zero, beleza. Agora vamos fazer um exercício de média para que você já pratique e coloque em prática essa situação. Porque aqui a gente está vendo uma média com intervalo e uma média com argumentos separados, ponto e vírgula. Mas na prática nós vamos ter tudo isso junto e misturado, exatamente como a gente viu na soma. Exemplo, olha lá. Aqui nós temos média A1, 2 pontos A5, ponto e vírgula B1 vezes C3, ponto e vírgula 3 menos A1 dividido por B1. Certo? Muito bem. O que nós temos que fazer aqui primeiro? Nós temos que fazer exatamente aquilo que a gente aprendeu na soma. Separar ali os argumentos e somar tudo. Então, o intervalo de A1 a A5, a gente sabe que vai ser aquele intervalo, vai trazer para a gente 100. B1 vezes C3, o B1 é 2, então vou colocar aqui, ó, o B1 é 2, o C3 também é 2, então 2 vezes 2, 4. O A3, ali no caso, menos A1 dividido por B1, a gente já sabe que tem que fazer a divisão primeiro. Então, como a gente já fez esse cálculo, a gente já sabe que o A1 é 10, o B1 é 2, vai dar 5. E o A3 é 30, 30 menos 5, 25.
Fazendo, então, a somatória disso tudo, nós teremos 129. Mas é média. Então, a gente não acaba no 129. Nós vamos continuar. Nós temos que dividir. E é aí que a gente tem que prestar muita atenção. Saber por quanto que a gente vai dividir. Então, veja. 129 dividido por quanto? Vamos contar quantos argumentos nós temos lá. De A1 até A5 não é o intervalo? Quando é um intervalo, nós temos que contar quantas células estão presentes. Então, quantas células estão presentes ali? Nós temos 5 células. Então, deixa esse 5 ali separado. E agora a gente vai contar os outros argumentos separados por ponto e vírgula. Então, eu tenho mais um aqui e mais um aqui. Então, portanto, 129 eu vou ter que dividir por 7. Por quê, professor? Porque quando eu tenho aqui o intervalo, os 2 pontos, eu conto quantas células tem no intervalo. Nós temos 5 células nesse intervalo. E agora, tudo aquilo que é separado por ponto e vírgula, não importa a quantidade de células que está envolvida. Tudo que está separado por ponto e vírgula vale um argumento só. Portanto, dividindo esse camarada por 7, nós vamos parar na primeira casa decimal. Eu não quero que a gente faça cálculos igualzinho uma calculadora ou o próprio cálculo. Nós vamos parar na primeira casa decimal, que já é o suficiente, tá bom? Então aqui, 18,4. Vamos ver no cálculo como isso funciona? Olha só. Então o cálculo já está aqui. Eu vou abrir a minha planilha que já está aqui digitada com os valores e vou escrever aqui embaixo para você, ó. Igual média, tem que pôr o acento, se não colocar o acento ele não calcula. Aí é A1, 2 pontos, A5, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Aí nós vamos colocar aqui B1 vezes C3. Por enquanto eu estou lembrando. Depois nós temos A3 menos A1 dividido por B1. Beleza? E aí eu fecho o parênteses aqui e agora a gente vai descobrir quanto que dá isso. Isso tem que dar 18,4. Claro que ele vai calcular na totalidade das situações até mais do que uma casa decimal, mas a gente para na primeira casa decimal, que é 18,4. Tá vendo só? Então, por isso que a gente deve prestar muita atenção na hora de fazer o cálculo, observando a quantidade de argumentos. Média é uma das funções que eu julgo mais difíceis por conta dessas situações, de você não contar a quantidade de argumentos exatamente com aquilo que você tem. Quem conta os argumentos errado vai chegar no resultado errado, só que esse resultado errado ele vai estar nas alternativas, e isso eu não quero que aconteça. Então, vamos colocar na cabeça o seguinte: como é que a gente conta os argumentos de média? Primeira regra, observar se tem intervalo. Tem intervalo? Tem, beleza. Então eu já conto quantas células tem naquele intervalo e coloco o número lá em cima, para eu não esquecer daquele número. E depois tudo aquilo que está dentro do parênteses da média, que estiver separado por ponto e vírgula, vale um argumento só. Não importa que seja uma célula ou que seja várias células. No nosso caso ali, a gente teve 3 células, não é isso? A3 menos A1 dividido por B1. B3 vezes C3, são 2, mas está separado por ponto e vírgula. Vale um argumento cada uma. Por isso que a gente dividiu por 7. Beleza? Deu para entender, galera? Então sempre que tiver a média, faça isso. Soma tudo. Depois, na hora de separar por quanto que você vai dividir, haja com calma, para não dividir pela quantidade errada, ok? Agora, aquela regra que eu falei que a gente deve respeitar. Se na média eu escrever sem acento, olha que interessante. Ó. Eu vou apagar e escrever média, certo? Dou Enter. O que ele faz? Não faz. Ele fala para mim, ó, regtag nome, não sei que função é essa. Não tenho a menor ideia do que você escreveu. Agora, se você voltar lá e pôr o acento, aí ele vai falar, e não importa se é com letra maiúscula ou minúscula. Você está vendo que eu estou colocando ali para você média, só o E
e o acento ali no caso estão em maiúsculo, o resto está tudo em minúsculo. Olha o que acontece, ele calcula, tá vendo só? Então o importante é que todas, não é só em média, mas todas as funções que tiverem acento, você coloque o acento no calc. Tudo bem? Então o calc ele é enjoado nesse aspecto. Tranquilo? Então agora chegou o momento de você praticar então a média. Eu vou passar exercícios aqui, você vai fazer sozinho, esse daqui a gente fez junto, você vai fazer os outros, e aí, claro, com aquela mesma regrinha que a gente colocou. Caso erre, faça ali o errado, deixa assim o errado, identifica o que você errou, para que você nunca mais erre. Beleza? Então, segue o bonde, temos aí o nosso primeiro exercício que você vai fazer sozinho. Então tá lá, média A1, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula B1 vezes C3, A3 menos A1, dividido por B1. Então vai fazendo esse exercício, e aí você que já fez, pode despausar o vídeo e acompanhar comigo a resolução, ok? Então você que ainda não fez, continue fazendo, só despause quando você terminar, ok? Então beleza, você que já terminou, acompanhe comigo aqui a resolução, olha só. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Média A1, ponto e vírgula 5. Se é ponto e vírgula, então não é intervalo. Então, é A1 e A5. O A1 é 10, o A5 é 20, total 30. Beleza. Depois a gente tem B1 vezes C3. O B1 vezes C3 é 2 vezes 2. Então, tá aqui, ó, B1. Então, é sempre bom reforçar quem é quem, para na hora da prova você não confundir e pegar números errados. B1, 2, C3, 2, 4. Temos ali o parênteses, A3 menos A1. Então, vamos lá. Quem é o A3? O A3 aqui é o 30, né? Então, 30. E quem é o A1? 10. Só que está dentro do parênteses, 30 menos 10, 20. O B1 já está lá destacado. 20 dividido por 2, 10. Total, 44. Acabou? Não. Fizemos a soma. Agora nós temos que dividir. Então, é 44 dividido por quantos argumentos que nós temos ali? Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. Ah, professor, eu pensei que lá dentro do parênteses ele ia contar como um argumento só. Claro que não. Como é que a gente conta argumentos da média? Primeiro, observa se tem intervalo. Nesse exercício tem intervalo? Não, não tem. Qual é a segunda regra? Depois que eu verifiquei se tem intervalo, eu olho todos os argumentos separados por ponto e vírgula. Não importa o que estiver separado por ponto e vírgula, pode ser uma célula, como é o caso, ou pode ser várias células, que também é o caso. Sempre será um argumento. Então aqui eu tenho uma célula, então você já está vendo aqui, né? Ó. Então aqui eu tenho em A1 uma célula, então por isso um argumento. Aí nós temos o A5 como um outro argumento, 2. Depois, B1 vezes C3 está separado por ponto e vírgula. Então, nós temos o nosso terceiro argumento. E, por fim, nós temos todas essas células aqui, que também está sendo separado por ponto e vírgula. Portanto, um argumento só. Esses números que eu estou colocando aqui é só para a gente contar a quantidade de argumentos. São 4. Portanto, eu divido 44 por 4, que vai totalizar para a gente 11. Ok? Vamos jogar isso lá no Calc para a gente ver se realmente vai dar 11. Então, ó, vou fechar aqui, vou excluir na realidade e vou ampliar para a gente colocar igual, média, aí nós vamos ter aqui A1, ponto e vírgula A5, ponto e vírgula B1 vezes C3, ponto e vírgula, abro parênteses, A3 menos A1, fecho parênteses, dividido por B1. É isso? E fecho parênteses da média para a gente calcular. Então, olha só que interessante. A1, ponto e vírgula 5, B1 vezes C3, ponto e vírgula A3 menos A1, dividido por B1. Dou Enter, resultado 11. Exatamente como a gente fez lá no nosso exercício. Então, é dessa maneira que a gente deve proceder. Agora eu vou trazer mais uma curiosidade para você em relação ao Calc. O ponto e vírgula dentro de uma, vamos dizer assim, função,
também pode ser representado pelo tio. Como assim pelo tio? Olha lá, ó. Pelo tio. Que tio? O símbolo ali do tio, o acento tio. Então, você está vendo ali, ó, A1, tio, A5. Só que o tio não pode ser colocado na separação dos argumentos. Então, ali quando a gente tem ponto e vírgula B1 vezes C3, ponto e vírgula 3 menos A1, neste caso, não pode ser substituído pelo tio. O tio só pode ser colocado quando a gente tem uma operação entre as duas células representadas ali no caso da média. Média A1, ponto e vírgula 5 pode ser A1, tio A5. Só a título de curiosidade, confesso para você que nunca vi isso ser cobrado em prova, mas como a gente já está falando do calc, vai que na tua prova apareça uma função escrita assim, pedindo para você fazer o seguinte: assinale a alternativa que vai trazer a função correta para realizar o seguinte cálculo. E aí ele coloca lá, média XYZ. E aí, justamente a alternativa correta é a que tem o tio. E vai ser a primeira que você risca, que você fala, tio, isso aqui não existe, pô. Ou é 2 pontos ou ponto e vírgula. Então, muito cuidado. Por isso que eu quero que você fique sempre atento nas principais novidades aí presentes, né, no calc. Belezinha? Muito bem, então voltando para cá, nós vamos continuar, vamos fazer mais um exercício que eu separei para você aí de média, agora um exercício um pouco mais importante. Nesse exercício eu quero que você preste atenção onde abre e onde fecha o parênteses, lembrando que o parênteses ele é soberano, você tem que resolver tudo que está dentro do parênteses primeiro para se preocupar com o que está do lado de fora. Então, você não vai sair do parênteses, né, antes de resolver ele na sua totalidade. Não posso resolver parcial e depois ir lá fora e calcular. Não, não posso. Então pensa da seguinte maneira: resolvo tudo mesmo que está dentro do parênteses para depois me preocupar com o que está do lado de fora. Belezinha? Então, vou dar aquele tempinho para você resolver e já já você acompanha comigo aqui a resolução. Beleza? Então, você que já fez o exercício aí, acompanhe comigo agora a resolução. Então, nós temos ali o intervalo de A1 a A5, que é o intervalo que você já conhece, né? Que pega ali todos aqueles valores, que totaliza 100. Depois eu tenho B1 vezes C3. Quem é B1? 2. Quem é o C3? 2. Então, vamos lá, vamos identificar. O B1 aqui é 2 e o C3 é 2. Então, já está tudo certinho aqui, ó. Beleza? Agora, 2 vezes 2, 4. Quem é o A3? O A3 aqui é 30. Ok, então 100% de 30 seria o quê? 30 vezes 1. Porque a gente já sabe que é 100 sobre 100. 30 vezes 1, 30. Aí, como a gente já viu, o parênteses ele encerra ali. Então, portanto, a gente já sabe, né, que 100% é 100 sobre 100. Vai dar 134. Por quê? Por que é 134? Porque eu já encerrei o parênteses da média ali. E agora eu tenho que contar os argumentos. Por que eu conto os argumentos? Porque a média só vai até ali. Tudo que está do lado de fora não pertence à média. É outro cálculo que a gente vai fazer depois. Agora vamos contar por quanto que a gente tem que dividir esse 134. A1, 2 pontos A5. A1, 2 pontos A5 tem 5 argumentos. E tudo aquilo que está separado por ponto e vírgula a gente vai contar como um argumento. Então, portanto, eu tenho mais 2. Então, 5 mais 2 vai dar 7. 134 dividido por 7 vai trazer como resultado para mim 19,1. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar. Por que eu tenho que somar? Porque aqui está o sinalzinho de mais, olha lá. Mais A1 vezes B1 mais A1. Então, A1 vezes B1 mais A1 vai ser calculado e vai trazer para a gente o total de 30. 30 mais 19,1, 49,1 e acabou. Tá vendo só? Então, desta maneira fica bem mais fácil de a gente resolver por etapas, sempre identificando tudo aquilo que está dentro do parênteses primeiro para ser resolvido e aquilo que está do lado de fora a gente vai fazer depois, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse cara também lá no calc,
para a gente saber quanto que vai dar. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos apagar esse cara. E aí, a gente vai ter que, né, lembrar qual o valor aqui encontrado. Então, eu vou diminuir aqui para a gente copiar. Tá lá. Igual, média. Aí eu vou copiar aqui, ó, A1, 2 pontos, A5. Fecho parênteses, ponto e vírgula. B1 vezes C3. Ponto e vírgula A3 vezes 100%. Fecho parênteses, mais A1 vezes B1 mais A1. Ok? Então agora vou voltar para cá e aí eu amplio para a gente enxergar ali o resultado. Ok? Então vamos lá. Põe para cá, ok, ampliando. Vamos ver qual que é o resultado? Então esse resultado tem que ser 49,1. Portanto, 49,1. Tá vendo só, galera? Então, sempre que tiver exercícios dessa magnitude, preste atenção no parênteses, resolva primeiro o que está dentro do parênteses, resolvi o que está dentro do parênteses, aí eu vou para o lado de fora e aí eu vejo o que tem que ser feito. No nosso caso, fizemos a média primeiro, depois a gente somou com o resultado que estava lá fora. Belezinha? Agora, vamos ver como que isso pode ser cobrado numa prova? Olha só, coloquei aqui uma questão para a gente analisar. Tá lá. Observe o fragmento de planilha do Calc em sua configuração original apresentada a seguir. Aí você está vendo. Ao inserirmos na célula F11 a fórmula igual média E12 mais E13 vezes 2, E12 dividido por 4 e E15, somado ao salário da Scarlett, encontraremos o mesmo valor do salário de Phoebe. Então, analisando, a gente tem que fazer o cálculo da média. Então, fazendo o cálculo da média aqui, ó, a gente tem que julgar isso como certo ou errado. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos E12 mais E13 vezes 2. Então, E12 mais E13 vezes 2, nós temos uma multiplicação para ser feita primeiro. Quem é E13? 8.000. Então, vamos colocar aqui, ó. 8.000 vezes 2 vai dar quanto? 16.000. Então, aqui é 16.000. Beleza? Mais E12. Quem é E12? E12 é 4.000. Então, aqui nós vamos ter 4.000 mais 16.000, 20.000. Então, aqui é 20.000. Ponto e vírgula. E12 dividido por 4. Quem é E12? E12 é 4. 4.000 dividido por 4 vai dar quanto? 1.000. Então, aqui, 1.000. Ponto e vírgula. E15. Quem é E15? 12.000. Vamos por aqui, ó. 12.000. Beleza. Então, 20 mais 1.000 mais 12.000 vai dar quanto? Vou colocar aqui em cima, ó. 33.000. Então, tá aqui, ó. 33.000 dividido por quanto? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 argumentos. Então, 33.000 dividido por 3 vai dar quanto? 11.000. 11.000. Acabou o exercício? Não. Eu ainda deixei destacado aqui para você, ó, somado ao salário da Scarlett. Quanto que a Scarlett ganha? 4.000. Então, 11.000 mais 4.000 vai trazer 15.000. 15.000. Quem ganha 15.000? A Phoebe. Então, Phoebe ganha 15.000. Portanto, vai trazer o mesmo valor do salário de Phoebe? Ou da Phoebe? Sim, correto. Certinho. Beleza? Então, você está vendo aí que em algumas provas pode aparecer desta maneira, mas também é legal que, mesmo que fosse uma questão de múltipla escolha, você teria muito provavelmente encontrado um valor aqui de 11.000 que a gente encontrou
uma alternativa com um dos funcionários ganhando 11 mil, né? Então, graças a Deus aqui a gente não teve nenhum funcionário ganhando 11 mil e aí não teria essa dúvida na hora da prova. Beleza, galera? Ótimo. Então, seguimos o bonde e aí nós vamos conhecer as funções aninhadas. Só para a gente introduzir o que são as funções aninhadas. É uma função dentro da outra, viu, galera? Mas isso a gente vai abordar na nossa próxima aula. Então, paramos por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!